Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, né? E que Deus continue tocando o nosso coração através da sua palavra, nos orientando, né? O que está certo, o que está errado na nossa vida, para que nós ore para Ele nos ajudar a se libertar de qualquer tipo de mal que venha sobre a nossa vida e sobre a nossa família e também sobre a nossa descendência também, né? Porque muitas vezes a gente não sabe porque nós passamos por tantas coisas na vida. Muitas vezes é o erro lá dos nossos pais lá atrás, né? Isso aí atrai maldições para gerações futuras. Então nós temos que repreender em nome de Jesus, corrigir nossos filhos para que as nossas gerações futuras sejam abençoadas por Deus e não amaldiçoadas, né? Então nós temos que repreender e pedir, Senhor, tenha misericórdia de nossa geração e vamos tentar sempre andar de acordo com a palavra de Deus no caminho do Senhor, né? Ouvindo a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus e obedecendo, que é importante obedecer. É a obediência que traz bênçãos para a nossa vida. Quem não obedece a Deus atrai maldições, consequências seríssimas para a nossa vida e para as nossas gerações futuras, amém? Nossos filhos, amém? Então, boa noite, feliz semana para todos, né? Estamos aqui de novo na fé, com muita confiança na palavra do Senhor, né? Que nos ajuda, nos orienta, nos dá força, vida, esperança, uma esperança no Senhor que fez os céus e a terra, e Deus será a nossa força, amém? Bom, eu vou falar de Gênesis, né? Gênesis, a gente sabe que desde lá do princípio da criação, e Deus fez o primeiro homem, e assim foi fazendo, a criação foi se multiplicando, e aí a gente foi parar em Noé, aí teve o dilúvio, aí foram a primeira família, depois do dilúvio, a família do Noé, né? E Deus pediu para conhecer da árvore, crescer e multiplicar, e Deus deu domínio para todos os bichos, o homem, todas as espécies, Deus deu o domínio para o homem, né? E aí agora a gente fala nessa parte que o Noé, ele aqui no Gênesis, no capítulo 9, no versículo 20 ao 21, fala que Noé era um lavrador, né? E ele passou a plantar uma vinha, né? E ele se embebeu, deu-se, né? Bebeu demais vinho, embriagou-se, na verdade, né? No nosso português ficou bêbado, né? E se pôs lá dentro da sua tenda nu, ficou nu dentro da sua tenda, né? Uns falam que ele estava fora de si, né? Passou da conta, né? E outros fizeram, tipo, eu estava lendo, pesquisando, uns falam que ele pode ter tido relações com a sua mulher e depois ficou nu, não sei. Isso aí cada um estuda e fala, né? Bom, mas ele estava lá. E aí o filho dele, curioso, o Cã, né? Ele foi lá e foi ver a nudez do pai dele. Vendo a nudez do pai dele, ele foi lá e falar pros irmãos e ele foi com ar debochado, zombando do pai, tipo assim, o filho, meu pai tá bêbado, sabe essa maneira de tirar sarro do pai, né? Às vezes o pai faz uma coisa, o filho vai tirar sarro, né? E zombando, e ele foi um pouco malicioso pela nudez do pai dele, né? E isso fez com que os irmãos fossem lá, pegassem os irmãos dele, pegasse um pano, uma coberta, um pano lá, né? E cobrisse o pai dele. Então eles não foram assim de frente para olhar o respeito, né, pelo pai. Eles foram de costas, assim, com os olhos fechados e foram lá sem ver cobrir o pai. Aí depois que Noé voltou assim ocorrido, os filhos contaram para o pai o que aconteceu. Noé não gostou da atitude do filho, porque ele respeitou o pai, mesmo o pai estando errando, porque também a gente não fala muito na Bíblia, mas a gente sabe que tanto Cã como Noé, eles erraram, né? O Noé também errou, mas não fala sobre o erro do Noé aqui, fala sobre o erro do Cã, né? Do filho dele, mas ele também errou, né? Então, o que acontece nesse momento, o Noé, ele fala pro filho dele, né? Ele chama e ele fala, despertou Noé do seu vinho e soube o que fizera o filho mais moço. Então ele disse, maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o filho de Cã. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Depois ele ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Canaã lhe seja servo. E engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã seja servo. Então, Noé, a gente pergunta, mas por que Noé não amaldiçoou o filho dele, que foi quem fez isso? Foi o filho dele, né? Aí a gente fica pensando, mas ele amaldiçoou o filho de Cã, o Canaã. Então, ele amaldiçoou a geração dos filhos do filho
dos filhos dele, entendeu? Então ele não, não foi ele foi amaldiçoado, mas foi na geração dos filhos. Então por isso que é muito importante a gente ver nessa passagem, como fala como maldições por gerações e gerações de descendências, né? Porque às vezes nós não sabemos, porque às vezes nossos pais lá atrás fizeram algo que não agradou a Deus, eles quebraram o mandamento de Deus e atraiu maldições para a nossa vida, né? E a gente fica pensando, mas meu Deus, por que a gente passa tantas situações? Às vezes são os erros dos nossos pais lá. Até esse culto que teve aí, nós tivemos que foi quebra de maldições dos nossos antepassados, nossos pais, nossos parentes que às vezes fizeram algo que não serviram a Deus, ficaram idolatrando outros deuses e outras coisas que fizeram, atrai maldição para a vida de nós, nossos filhos. Não só isso, como outras coisas que ela explicou, não é só a maldição da desobediência. Às vezes outras coisas que nós cometemos, também nós temos que tomar cuidado, atrai maldição para nossa casa, né? A maneira de nós falar, de lidar de uma situação, né? E todas as situações que nós lidamos no dia a dia e todas as situações que vêm sobre nós, perseguições, afronta, tudo que vem sobre nossas vidas, se nós agirmos com pedir sabedoria para Deus, para o Espírito Santo nos iluminar nossa mente, nos ajudar nessa situação, sem ira no coração, sem ódio, sem mágoas, ressentimento, nós sairemos da situação vitorioso, né? E seremos abençoados, porque é isso que Deus mostra sempre quando a gente está falando a palavra dele, como devemos se comportar diante de uma situação. Somos testados, somos provados, e é a situação que faz nós ser vencedores, porque nós somos abençoados. Muitas vezes, quando nós passamos situações, quase todos nós se revoltamos diante da situação, nós murmuramos, então nós estamos pecando contra Deus, né? E Deus não se agrada disso, nós quebramos o mandamento do Senhor. Quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós murmuramos, mais as consequências vêm sobre as nossas vidas. Então isso atrai maldições, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, a maneira de se comportar. Isso é o que vale, né? Então é o que aconteceu com a ação dele, de filho de Noé. Ele foi lá e viu a nudez do pai, né? E ele ainda foi falar para os irmãos. Já pensou quando a pessoa vê uma coisa? Isso acontece muito, né? E é interessante essa parte. Às vezes você vê uma coisa e você vai contar para a pessoa daquilo que você viu errado uma pessoa. Você está acusando a pessoa, você está zombando dela. E isso não agrada a Deus. Então isso atrai maldição. A gente pode ver que aqui está falando de Noé. Às vezes você vê uma coisa, você vai contar para a pessoa que você viu, que você ouviu. Às vezes uma pessoa está fazendo uma coisa errada, às vezes um deslize, que nem ele, ali no caso dele, os estudiosos falam que ele também pecou, né? Ele teve um deslize naquele momento, ele se embriagou, ele bebeu acima do que era permitido e ele se saiu fora de si e estava aí nu. Outros falam que ele teve relação com a mulher dele, não sei. Isso eu estava lendo aqui na internet pesquisando sobre isso, mas sobre a palavra de Deus. É bom a gente pesquisar para ver, mas assim, o que é claro que não é isso que está focado no pecado de Cã, né? Mas a gente sabe que às vezes também pelo erro do pai, pela nossa fragilidade, nossas fraquezas, nós somos julgados pelo nosso filho, pela nossa família, ou por alguém próximo, né? Ou vai zombar de você, ou vai, fulano, você viu fulano? Isso não agrada a Deus, isso quebra o mandamento de Deus, né? Você está julgando o seu irmão sem conhecer, ou ele, no momento de fraqueza, ele se deixou se levar. Somos humanos, aqui nós temos que aprender uma coisa. Nós falamos de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, mas nós não somos perfeitos, tá? Nós temos defeito, nós vamos ter falha, nós vamos cair, nós vamos ter fragilidade, tá? Quem faz forte nós é Deus, tá? Nós temos que entender isso. E quem é perfeito é só Deus, quem é bom só Deus. Bota isso na sua cabeça. Quem é bom e é perfeito é só Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, amém? Então é só Deus, tá? Então nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Deus pede para nós se esforçar, tá na presença dele, fazendo a vontade dele, e ele vai nos aperfeiçoando, é ele que vai nos moldando o nosso caráter, a nossa vida. Então não é nós que nós moldamos a nós mesmos, nós queremos, temos que pedir, nós temos que buscar para que nós melhoramos em muitas coisas na nossa vida, entende o que Deus está falando? Então não é nós que vai ser bom, é Deus que faz nós ser bom, é que nós queremos, nós buscamos, nós queremos melhorar. Então quem faz nos transformar, nos renovar, nos moldar é Deus. Amém? Então não é nós mesmos, nós não podemos mudar nós mesmos. Quando Deus vê que nós estamos assim, um vaso muito complicado, não está de acordo com o que Ele quer, Ele vai lá, quebra de novo e faz tudo de novo. Ele é Deus, Ele pode tudo, amém? Então nós temos que entender isso. Isso já é um caminho andado. Você já está ouvindo o que Deus está falando, amém? Então aconteceu com Cã, ele foi amaldiçoado a geração dele, a descendência dele, ele ficaram todos servos
dos filhos dos outros irmãos, pela desobediência, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, muito com as nossas atitudes, com a nossa escolha, né? Porque nós estamos quebrando, quando nós erramos, nós estamos pecando contra o mandamento de Deus, contra a palavra de Deus. Nós estamos pegando, nós estamos desobedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós vivemos de acordo, nós colocamos orgulho, qualquer coisa no nosso coração, tudo isso gera consequências sérias para a nossa vida. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, nós vamos colher aquilo que nós desejamos, nós vamos colher aquilo que nós zombamos, aquilo que nós julgamos, apontamos o dedo. Então Deus manda a gente parar, ouve o que Ele fala. Ele tem sabedoria, nos dá a direção, nos dá a orientação como devemos sair de qualquer situação, se comportar, para que nossas vidas sejam abençoadas e prósperas e não amaldiçoadas, porque a maldição faz com que nós não vá para frente, que a nossa vida não vá, né? E nós ficamos escravos de nós mesmos, ou até de pessoas, daquela situação que às vezes não é nem nossa, estamos levando dos outros, né? Eu já vi uma palavra interessante na igreja que fala que muitas pessoas, o pastor falou aqui, estão levando peso de que não é dele, não é? Tá levando, porque às vezes a gente pega dos outros também, né, para levar. Então é isso que tomar muito cuidado. O que você comporta, sempre haja de acordo com a palavra, ore para Deus, né? Porque muitas vezes a gente somos atentados, né? Diante de uma situação, de uma coisa que acontece, nós começamos a questionar e aquela espírito de contenda, de disputa, isso gera um pecado. E a casa de Cã aqui, tá falando dele, assim, que como ele foi lá ver o pai, a curiosidade dele, né? Foi lá ver o pai dele e ainda por cima ele foi levar pro irmão, né? Olha, viu, ele foi levar. Quantas pessoas vê uma coisa e vai falar pro outro, né? Você toma cuidado, isso aí peca, né? Você tá fazendo fofoca, tá levantando testemunho, tá julgando a pessoa naquela fraqueza dela, no momento que ela passou. Então nós temos que tomar cuidado. Isso é que Deus está falando sobre a palavra dele para nós. Nós temos que tomar cuidado, nós pecamos aí, nós temos que aprender que a lei divina, ela está sobre nós. E é a lei de Deus, é o mandamento de Deus que nos orienta como devemos se comportar como filhos de Deus, né? Quando nós não obedecemos a Deus, não ouvimos a palavra do Senhor, né? Nos guardamos o mandamento de Deus, nós já estamos pecando contra Deus, né? Isso já vai atrair. Ele falou, o que atrai as bênçãos é quando você ouve a palavra, você ama Ele, você ouve a palavra dEle, você guarda o mandamento dEle, pratica, claro, isso é praticar, tá? E também é que obedece. Isso sim, atrairão bênçãos, as bênçãos irão até você. Ele fala, onde você pisar, ali será vosso, para os seus pés será vosso, e você não precisa correr atrás de bênçãos. Ele fala lá, acho que em Deuteronômio, as bênçãos virão até você, amém? Você vai ser próximo no seu celeiro, na sua casa, tudo que você fazer, você vai ser uma pessoa abençoada. Mas se você não ouvir a palavra de Deus, não guarda o mandamento, não ama a Deus, não guarda a palavra, é incrédulo, né? Não obedece a Deus, não pratica o mandamento do Senhor, atrairá para sua vida maldições. E era se você estiver adorando os deuses também, ele fala, né? Você atrairá maldições para sua vida. Você não vai crescer, você não vai progredir, você vai ficar doente, você não vai conseguir sair de um lugar, você não vai ter alegria no coração, você não vai... Nossa, muita coisa vai acontecer na sua vida, né? Então, os inimigos, em vez de Deus te ajudar, também ele fala te ajudar, quando os inimigos vêm sobre a sua vida, eles vão te perseguir muito mais ainda, vão te cercar, então, toma cuidado, né? Então, nós temos que orar ao Senhor e pedir para Deus nos ajudar, né? E nos livrar de todo o mal e todas as atitudes erradas que não agradam a Deus, para que Ele nos purifique nossa vida, né? Para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, dentro da vontade do Senhor, amém? Guardar os mandamentos do Senhor, amém? Porque o caso dele aqui, do filho de Noé, ele viu uma fraqueza do pai dele e ele se aproveitou naquele momento que o pai não estava na sua lucidez, né? Estava embriagado, e foi lá e foi falar para os irmãos ainda. Além dele ter vindo, foi lá zombar. Imagina, ele deve pensar, meu pai tá lá bêbado, né? Tirando bêbado, caído lá, rindo do pai. Não pode, porque ele quebrou um mandamento do Senhor. Por mais que Noé deve ter errado, pecado também, porque a gente sabe que quem bebe demais, né? Passou do limite, né? O vinho, ele tinha dois significados ali, né? Mas aquele que bebe demais, também ele peca, né? Então ele está fora de si, já não está sabendo o que está fazendo, né? Mas mesmo assim ele não tinha o direito de julgar o pai dele, né? E assim como nós não temos o direito de julgar ninguém, né? Suas fraquezas, né? Todos nós somos errantes, nós somos pecadores. Então isso também é importante Deus falar no nosso coração. E gostei, essa palavra é forte, né? Deus fala para nós. E também assim, e ele, além de ter julgado o pai dele, ele ainda foi levar o que ele viu
os irmãos. Claro que os irmãos não gostaram, com certeza repreenderam ele, que não é assim que se faz, se comporta, né? É uma questão de respeitar o pai. Respeitar. Então, qual é o mandamento que Deus fala? Honra-te o teu pai e a tua mãe. E os seus dias na terra serão prolongados. Serão, farta-lo os seus dias, né? Serão mais, viverá mais. Então, quando você não honra o teu pai, você quebrou um mandamento de Deus. Ele desrespeitou o pai. Então, por isso que a maldição foi para a geração dele, para a descendência do filho dele e todos eles. Porque a descendência todo deles iam ser servos dos filhos dos outros, iam ser servos, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele desonrou os pais, ele não respeitou o pai, a nudez do pai. E ainda ele foi falar, comentar o que ele viu, ainda debochou, ainda ele foi malicioso, ainda o pecado da maliciosidade, né? Tem muito a ver com a questão da sexualidade também, né? Então isso aí é outro pecado, né? Então isso aí fez com que ele pecasse contra os mandamentos de Deus, né? E isso acarretou maldições para a vida dele e para a geração da vida dele, da descendência dele. Então, como é bom nós ouvir a palavra de Deus, né? E Deus está nos orientando. Então, isso serve de aviso, de orientação que Deus está nos falando, para tomar muito cuidado, porque nós erramos, todos nós erramos, né? E aí que está o problema. É quando a gente acha que nós usamos, é que aquele que está na fragilidade, né? Ele errou, mas ele é um ser humano como todos nós, né? Não é porque ele foi ou não é que ele não teve um momento de fraqueza dele, né? Ele teve, né? Um momento ali, talvez ele estava alegre demais com a vinha dele, né? Eu não vou falar da sexualidade, da parte da sexual, porque isso aí os teóricos que estudam e falam. Mas a gente aqui não fala na Bíblia, só vou falar na Bíblia o que está na Bíblia, né? Então, mas eu digo assim que ele pode estar feliz com a vinha dele, né? Pode ter tido muita multiplicada ali, muita fartura e foi beber, né? Só que ele passou da conta, ele pecou também, ele errou ali, mas não está aqui a questão do julgamento de Noé, né? Aqui está a questão do julgamento do filho, a maneira como o filho foi se comportou, né? Que ele quebrou o mandamento de Deus. Nem foi um julgamento, ele quebrou o mandamento, né? Ele foi assim, ele julgou o pai dele, riu, debochou do pai dele, né? Então ele fez a coisa errada, ele desonrou o pai, desrespeitou o pai, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Deus está chamando a atenção de nós, essa questão, né? De você não olhar uma coisa e não comentar, mesmo que aquela pessoa que você achava, não, nós somos errantes, nós vamos errar. Aqui não tem santo. Essas pessoas que pregam santidade é equivocado, porque às vezes pregam santidade, mas lá atrás você não sabe na vida deles, na família que eles fazem. Então não pode, né? A gente tem santo só Deus. E ele veio falar que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, santo é só Deus. Perfeito é só Deus, tá? Nós somos falhos, nós somos errantes, mas nem por isso nós temos que desfazer de ninguém, zombar de ninguém, né? E não se achar melhor que ninguém, que nós somos iguais e todos nós erramos. E nós temos que aprender. E quem nos ensina é Deus. Jesus nos ensina através da palavra, da obediência e do seu mandamento, né? Por isso nós temos que praticar. Para nós ser uma pessoa abençoada, próxima, segura, feliz e protegida pelo Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, receba a palavra de Deus, maravilhoso, né? Como Deus fala. Você sabe que eu nem imaginava que essa palavra fosse tão forte desse jeito, que eu sentia, falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? A palavra, ela vem assim, a gente fica, meu Deus, é maravilhoso. E a gente tem que sempre confiar no Senhor, tá? Sempre. A palavra de Deus, ele vem sempre para nos dar orientação, dar uma direção sobre a nossa vida, porque todo mundo vive numa situação dessa. Todos nós passamos, todos nós, né? Somos atentados, às vezes, se comportar de uma maneira errada, né? Diante de uma situação, né? É no seu casamento, é no seu trabalho, é no indo para o seu trabalho dentro de um veículo, uma atitude de uma pessoa que bate no seu carro, você não sabe ele bateu, mas às vezes acontece sim, né? Acontece, mas muitas vezes a pessoa está apressada, está com um problema, né? Então a gente tem que ter um pouco de compreensão diante da situação, né? Só que sempre nós já vamos nervoso, querendo explodir, querendo resolver as coisas ali na porrada, às vezes nas coisas, ou na agressão verbal, né? Intimar, ou querer medir força de palavra, e isso às vezes nós pecamos, nós erramos, né? Não é assim que Deus quer
que nós façamos, né? Nós temos que ser também compassivos, né? E não instigar mais a briga, instigar mais a ira do outro, né? Às vezes não tá num bom dia, né? Acontece muita tragédia por causa disso, né? Então nós temos que, às vezes, um tirar sarro do outro, como aconteceu várias vezes, eu vi reportagem que um tira sarro do outro, o outro vai lá, mata o outro, né? Às vezes por causa do cara errou, falou uma coisa, então toma muito cuidado. Tem muita gente que fica assim, né? Eu já vi situações uma vez que uma pessoa, perdão, ela me intimou porque eu errei uma palavra, eu estava escrevendo, às vezes eu já tinha falado que eu escrevo de manhã e eu estava escrevendo de manhã, eu estava de madrugada escrevendo. E a pessoa, ela veio me corrigir e aí até pensei na hora, naquele momento, eu pensei em revidar, né, em responder. Mas depois eu pensei, você entendeu a palavra? O que Deus quer falar para você? É isso. Agora, quando você vai ver meu erro de português, se eu escrevi certo, que eu escrevi, você tem que entender o que Deus está falando. Porque o problema de nós, a igreja em si, eu vou falar dos crentes. O crente sabe só apontar o dedo para o outro. A minha igreja é melhor, porque eu sou melhor, eu louvo melhor, eu sou o melhor pastor, a minha igreja salva, aquelas igrejas. Então, a gente tem um costume muito isso errado, de julgar outros, né? A gente não sabe, porque quem sabe é Deus, né? Você mesmo que esteja fazendo errado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não importa, é Deus que vai ver, é Deus que vai julgar, não somos nós que temos que julgar. O problema da igreja em si, nós a julgamos, né? A igreja julga, né? Julga o outro, julga a religião do outro, julga a roupa do outro, sabe? Julga. Só que Deus sabe, né? E tem assim, eu também tive uma sensação outro dia, foi tão engraçado que geralmente quando você é do mundo, você vai para a igreja, você não tem roupa para andar na igreja, você tem short curto, você tem blusa decotada, eu falo por mim mesmo, né? E a gente não tem aquela roupa, então a gente não tem dinheiro para trocar todo o guarda-roupa. Geralmente o guarda-roupa tudo é short, blusinha, né? E aí você vai na igreja, às vezes você tem que tomar um pouco de cuidado, sabe que isso é a nossa consciência, cada um tem uma, mas tem gente que não tem, vai lá de shortinho ainda, vai de vestidinho curtinho, é o que ela tem, gente, a gente tem que entender, né, aos poucos Deus vai preparando ela, né, e às vezes a primeira coisa que a gente faz é julgar a pessoa, né, não é assim que se veste, mas gente, Deus está chamando as pessoas, né, agora o quanto a roupa, a vestimenta, Deus vai preparar para elas, né, tem que ter, porque senão fica assim, a pessoa se sente ali, já naquele ambiente mal. Quantas pessoas que eu converso, vai perder de se sentir mal, porque não tem roupa, né? E não é baratinho, né, gente? O vestido é caro, né? Não é barato, não, né? Não dá pra ficar comprando todo mês um vestido, na semana um vestido, não dá. É caro, nós temos que falar a realidade, nós somos ricas, nós somos trabalhadores, né? Então, eu acho que isso aí também é uma coisa que as pessoas julgam, né? Só que Deus, ele chama você. Agora, quanto à roupa, ele vai preparar, né? Questão da roupa, claro que a roupa é uma coisa de respeito, né? Você não vai andar com uma roupa pelada dentro da igreja, mas sabe, tem gente que não tem, já vai fazer o quê? Nessa igreja tem que ter um armário disponível lá para dar roupa pro povo, né? Quando vê que tá muito exagerado, aí é certo, né? Mas não cabe as pessoas também julgar, né? Não é isso que Deus quer de nós, Deus quer o coração, né? Quer que a gente, mas é claro que tem que ter essa noção de que tá certo, que tá errado também, né? Mas se a pessoa é do mundo, e ela se liberta, se converte, é um processo, né? Então, eles têm que ajudar em vez de ficar apontando o dedo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E as igrejas fazem muito isso, né? E é uma coisa que tem que... Mas não é para andar também pelado na igreja. É falta de respeito, é a casa de Deus, não é a sua casa, né? A sua casa é para andar como você quiser. E mesmo assim, você também não pode, tem que ter respeito, né? Ao caso de Noé, ele estava andando de qualquer jeito na casa dele, mesmo estando na tenda dele, né? Você vê, nem na tenda dele, pois o próprio filho foi lá e viu, né? Então isso nós temos que dar respeito, porque o nosso valor do altar antes, Deus falou do altar, nossa casa tem que ser altar de Deus, de respeito, todavia minha casa e eu serviremos ao Senhor, tem que ter respeito aos pais, para que os filhos vejam que os pais são homens e mulheres de respeito, não andam pelados, senão ele vai ficar o filho dele pelado também dentro da casa. Então isso é uma questão de respeito, né? Então você tem que aprender a respeitar a educação dos seus filhos para eles respeitar vocês, os pais, e os seus os futuros, né, pessoas que eles vão participar em outras casas que eles forem. E isso é uma questão de respeito. Então, você viu como é que Deus fala? Olha só, glória a Deus, né? Então, isso que Deus quer de nós, né? É uma questão de educação, de respeito. E claro, ele quebrou um mandamento e existia no povo lá de Israel, no povo, depois de ver lá pra frente, eles têm tudo leis, né? E tem tudo
que é fazer certo e o que é errado, né? Então, se eles quebravam uma lei ali, algo que não estava de acordo, né? Nossa, já quebrava o mandamento, né? Você vê que eles tinham uma tradição que quando chegasse uma pessoa em casa, a primeira coisa que você tinha que fazer é pegar uma bacia lá, pegar o servo e lavar o pé da pessoa. Isso é uma questão de respeito, né? De recepcionar a visita. Deus me livre se você chegasse numa casa e não... E você viu da parte, acho que foi da parte da ceia que Jesus foi lavar o pé, né? Dos discípulos, né? Que ele falou que Jesus chegou e não lavaram, era o certo, que é uma questão de tradição, de respeito, né? Então isso tem que tomar cuidado. Por isso que ele fala educação, uma coisa que tem que ser de princípio, tem que ter valores, que são o seu passado, né? Então, como ele desrespeitou o pai, ele quebrou o mandamento de Deus. Ele honrou, ele tem que honrar o pai e a mãe, né? Então isso é importante para a vida do filho, para que ele seja abençoado e prospere na terra. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, receba a palavra do Senhor essa semana abençoada. E sempre ouve o que Deus fala, porque aqui Deus está dando sabedoria para nós, através da palavra dele, nos ensinando, né? Como devemos educar nossos filhos, como devemos se comportar em nossa casa, como os pais também, mães e pais, né? Para que nossos filhos vejam o exemplo que nós, né? E assim eles passam para gerações e serão as gerações abençoadas e não amaldiçoadas, amém? Não essa geração que nós vemos hoje, que os pais fazem as coisas na frente do filho. Isso não é certo. E aí eles respeitam, né? Aí as crianças vão crescendo assim e assim por diante vai, né? Amém? Uma boa noite, hein? Fique com Deus. E a paz seja, amém?